Então, pessoal, boa noite. Obrigado a presença dos estudantes, dos amigos da Amanda. Nós estamos aqui para a defesa do estágio curricular da Amanda Fonseca de Mello. Hoje é 24 de fevereiro de 2021, são 19h37. A gente já conversou com a Amanda um pouquinho, ela tem em torno aí de 20 a 30 minutos para fazer a apresentação. O banca é o professor do Miguel Ângelo Ziega Arboit. Ele vai estar auxiliando a gente na melhora aí do relatório e também apresentando as arguições depois ao final da apresentação da Amanda. Professor, queria agradecer já de início por aceitar ser banca da Amanda. E, Amanda, é contigo. Fique à vontade para fazer a tua apresentação, como eu comentei, de 20 a 30 minutos. Ok. Boa noite a todos. Como o Maurício já falou anteriormente, me chamo Amanda Fonseca de Mello, sou estudante do curso Técnico Agropecuária Integrada ao Ensino Médio e hoje estarei realizando a apresentação da minha defesa de estágio curricular supervisionado, sob a orientação do Maurício e tendo como banca o professor Miguel Ângelo Ziegler Argoit. Meu estágio foi realizado no sítio Adocela, que fica em Santa Rosa de Lima, aqui em Santa Catarina, por meio da Associação de Meliponicultores da Encosta da Serra Geral, a AMESG, que tem como presidente hoje o senhor Osiris Ezer. O meu supervisor de estágio foi o proprietário do sítio Adocela, o senhor Luiz Miguel Reck dos Santos. A área de atuação foi produção animal, especificamente meliponicultura, que teve duração entre o dia 2 de janeiro de 2020 e 7 de fevereiro de 2020, com a duração total de 216 horas. Uma imagem aérea da propriedade onde nós realizamos o estágio. E agora um pouquinho do histórico da associação. A associação ela foi fundada em 2009 pelo senhor Guido Defrem, com quem a gente também teve a oportunidade de trabalhar durante o estágio. Teve por objetivo aproximar os meliponicultores da cidade às entidades de ensino, pesquisa e extensão. Iniciou com 5 associados, hoje tem mais de 60 e em torno de 10 mil enxames cadastrados na associação. A empresa, no caso o sítio Adocela, foi criada pelo senhor Luiz Miguel Reck dos Santos no ano de 2012, quando ele retornou da cidade de Pinhão, no Paraná, que é a cidade natal dele, para Santa Rosa de Lima, em Santa Catarina. Iniciou com o intuito de lazer e distração, com a criação de abelhas sem ferrão como hobby, e se tornou financeiro em 2016. A infraestrutura atual, onde está marcado em vermelho, é a casa do nosso supervisor, e o alojamento foi onde eu fiquei durante o período de estágio. Aqui o alojamento mais próximo, a parte da frente era onde nós ficávamos no alojamento, e a parte de trás era o galpão onde eram guardadas as ferramentas que eram usadas no dia a dia na propriedade, e também onde ficava a Fiat Fiorino do ano de 1991, que era usado para o deslocamento. Um pouquinho agora sobre os meliponários. O sítio Adocela tem 4 meliponários, um fica, no caso a empresa tem 4 meliponários, um fica no próprio sítio Adocela, em torno da casa do nosso supervisor, 2 ficam em Nova Fátima, na casa da dona Deliana, e um fica em Mata Verde, na casa do senhor Robson Seibert. Essa é uma lista das atividades que eu desenvolvi durante o meu estágio e agora eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada uma delas. Os manejos alimentares, nós realizávamos alimentação energética e proteica. O alimento energético, eu tento simular o néctar na natureza e era feito numa proporção de 1:1 de água e açúcar e nós ofertávamos no mínimo 2 vezes por semana para as abelhas. O alimento proteico é uma gelatina feita à base de pólen de apis e nós começamos ofertando as divisões que não têm reserva de alimento e também testamos ela na espécie de guaraipo. Algumas imagens, a primeira, a panela onde nós fazíamos o xarope, que é o alimento energético. A segunda imagem mostra o alimento energético pronto. E na terceira imagem nós podemos ver a diferença do tamanho dos recipientes de acordo com
Com as espécies, nós ofertamos uma quantidade diferente de alimento. Agora, o alimento proteico, era feito um chá de erva cidreira, usado gelatina sem sabor e pólen de apis, e depois de 12 horas na geladeira, ele já estava pronto para ser ofertado às abelhas. As divisões. Nós realizamos divisões do tipo 1 por 1, com e sem módulo. As divisões com módulo são feitas nas caixas tipo ímpar, onde é retirado um módulo inteiro, pode ter reserva de alimento, abelhas adultas, abelhas jovens, crias de discos de cria. Já na divisão sem módulo, são retirados discos maduros, colocados em uma nova caixa, com cera e algumas abelhas adultas. A diferença é que a divisão com módulo, a caixa filha já fica forte, já se estabelece com mais rapidez, porém força um pouco a caixa matriz, que é quem cede o material. Já na divisão sem módulo, uma rainha. A tribo tem essa preocupação, porque de 10 a 20% do disco já vai nascer e pode se tornar. Aqui na primeira imagem, a transferência dos discos na hora para uma nova caixa, já na o restante da caixa para fazer uma divisão. A revisão dos enxames. A revisão dos enxames tem o objetivo de avaliar o enxame como um todo, como na primeira imagem, se há presença de realeira. Na segunda imagem, a gente tem um enxame que foi atacado pela praga forídeo, então, na hora da revisão, a gente tem que avaliar todos esses pontos, se tem alimento armazenado, se está na hora de dividir, é tudo avaliado na hora da revisão. Nós realizamos a revisão de 15 em 15 dias, juntamente com a alimentação. Então, nós já íamos alimentando as caixas e realizando a revisão. A transferência dos enxames. Existem alguns momentos em que a transferência é realizada. Quando o enxame está na natureza, mas ele está correndo um risco, ou ele está numa árvore que está prestes a cair, ou numa construção que tem que ser demolida, pode ser realizada a transferência para uma caixa. Como na primeira imagem, quando o enxame se estabelece em um local inadequado, ou na segunda imagem, quando o enxame é capturado por meio de iscas na natureza. Nós realizamos, então, essas duas, na situação do enxame se estabelecer no local inadequado e nas iscas. Os cuidados que devem ser tomados nos dois tipos de transferência são os mesmos. Tem que ter cuidado na hora de movimentar os discos, cuidar para não amassar, para não virá-los muito, e tentar passar o mínimo possível de alimento para a caixa, porque esse alimento pode atrair pragas como o forídeo, que foi mostrado nas imagens anteriores. A produção de caixas. Nós produzimos caixas do tipo baú e do tipo ímpar durante o estágio. Na primeira imagem aparece o tipo baú, que tem esse nome por realmente parecer um baúzinho, e na segunda imagem do tipo ímpar, que tem esse nome em alusão ao Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, que é a caixa que é usada na hora das divisões com o módulo. As caixas do tipo baú são utilizadas mais em espécies como guaraipo, mandaçá e manduri. Já a caixa do tipo ímpar são usadas para espécies como urso nordestina, bugia e urso boca de renda. A manutenção dos aquecedores. Os aquecedores, eles são usados quando a espécie ela não está adaptada ao frio. Ele é essa placa de madeira que no centro tem um resistor que é conectado à energia e é coberto por argamassa que tem a função de transmitir o calor do resistor para a caixa. Ele é um aquecedor externo. A manutenção nós fazíamos conectando ele à energia, esperando alguns minutos.
Se ele aquecesse e precisasse receber uma nova camada de argamassa, isso era feito, senão ele já estava pronto para ser usado no inverno. Seminação de pasto meliponícola. O pasto meliponícola, são as plantas que têm a capacidade de oferecer para as abelhas algum tipo de produto, por exemplo, o pólen, o néctar, a resina, e elas também têm a função de fornecer sombra para as caixas. Durante o estágio, nós transplantamos, plantamos e fizemos mudas para serem disseminadas ao longo do ano de 2020, e aí eu posso citar, por exemplo, a jabuticabeira, a astrapeia e a palmeira jussara. Produção de extrato de própolis e geoprópolis. Própolis e geoprópolis são produtos das abelhas que são oriundos das resinas das plantas, e nós fizemos o extrato com uma receita de 2 de álcool para 1 de própolis. Eles eram colocados nesses vidros mais escuros e eram agitados ao menos uma vez ao dia. Depois de 30 dias ou de dissolver por completo, estava pronto o extrato. O extrato pode ser usado tanto na alimentação humana quanto como atrativo para as iscas de abelhas na natureza. Produção de potes de cera. Nós ofertávamos esses potes de cera principalmente nas divisões sem módulo, onde são transferidos apenas os discos e a caixa acaba ficando sem reserva de alimento. Então, era um incentivo para que as abelhas já começassem a depositar alimento. Eram utilizados esses moldes de cabo de vassoura, que era mergulhado na cera mista e na água depois, e depois já estava pronto para ser utilizado na hora da divisão. A produção de rainhas de trigona in vitro. Como eu falei lá no início, as abelhas da tribo Trigonini necessitam de uma realeira na hora da divisão. Após alguns estudos, o Cristiano Menezes divulgou um trabalho com uma metodologia em 2010 que dizia que a formação dessas princesas se dava por elas receberem de 6 a 8 vezes mais alimento larval que uma larva normal recebia, uma larva de zangão ou de operário. Então, ele desenvolveu esse artigo, nós lemos e aplicamos essa metodologia na propriedade. Ela tinha 3 etapas. A primeira, nós separamos os materiais que nós íamos usar. Foi usada uma chocadeira que tinha a função de aquecer, e aí ela era monitorada por um controlador de temperatura externo. Foi utilizado também uma placa de teste de ELISA, onde eram transferidos os ovos para dentro dessa placa, alimento larval e ovos que eram tirados das próprias caixas na propriedade. Aqui a placa de teste de ELISA para onde eram transferidos os ovos no disco normal e o alimento larval logo embaixo. A primeira etapa ainda era, no caso, a segunda etapa era transferir esse alimento larval e os ovos para a placa de teste de ELISA, que ia para a chocadeira e tinha a temperatura controlada pela chocadeira e a umidade controlada por 3 soluções que eram trocadas ao longo de 42 dias. A primeira etapa era somente com água para tentar manter a umidade a 100%. Essa etapa durava até o 3º dia. No 4º dia, a solução era substituída por uma solução saturada de sacarose, que tinha a função de baixar a umidade para 85%. E na terceira fase, que era do 12º dia ao 41º, a solução era novamente trocada por uma solução saturada de sacarose com cloreto de sódio, que tinha a função de baixar a umidade mais uma vez para 75%. Aqui nós já podemos ver a imagem da primeira transferência que foi realizada com a espécie de tubuna, já estava em fase de pupa, e também pode ser observado algumas transferências que não deram certo. Já na segunda imagem tem também a transferência de tubuna, mas está acompanhada da transferência de miringuaçu, que nós também realizamos. O teste com tubuna foi acompanhado até a última troca de água,
E o teste de Miringuaçu foi feito posteriormente, foi acompanhado até a primeira troca da água somente. Como foi feito no meio do estágio, nós não podemos acompanhar até o final, porém foi nos passado que um fungo contaminou as placas e que a tentativa não teve uma evolução. Eu gostaria de deixar claro a importância que o estágio teve para a minha formação, o quanto de conhecimento que eu consegui adquirir durante esse tempo e aproveitar o espaço para agradecer ao senhor Luiz Miguel e à senhora Diana, que nos receberam em sua casa, ao senhor Guido e à sua esposa Margarete, que nos receberam muito bem na sua casa também. Agradecer ao Maurício por ter aceitado o meu convite para ser meu orientador, e ao professor Miguel por estar fazendo a banca no dia de hoje, é o Pedro Henrique, que foi meu colega de estágio e passou por todos esses momentos de grande aprendizado junto comigo. Agora, eu abro espaço para as dúvidas da banca e das pessoas que estão assistindo. Beleza, Amanda. Parabéns pela apresentação. Bem sucinta, dentro do tempo estipulado. E deixo aos colegas que estão assistindo a apresentação da Amanda, se alguém tem alguma dúvida, antes da gente passar para o professor Miguel Ângelo. Geralmente o pessoal manda depois da banca, daí a banca já questionou bastante, daí geralmente a plateia não tem perguntas, mas pelo visto hoje também não tem, mesmo antes. Então, beleza? Professor Miguel, fica à vontade para fazer as arguições junto à Amanda. Então, boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite, Amanda. E a gente te acompanha, né, desde o início aí da tua caminhada do curso técnico e sabe das tuas capacidades aí na parte da apicultura, meliponicultura, da vida das abelhas. Bom, o relatório, tá, sempre tem, tá, algumas coisas para melhorar. Primeiro eu vou fazer as perguntas e depois eu vou ir para o relatório, fazer um pouco diferente. Normalmente as pessoas falam do relatório e depois vão para as perguntas, mas eu vou fazer algumas perguntas, tá? Na página 20 do teu relatório, vou buscar aqui, a página 20. Deixa eu achar, página 20, 19, 20. Quando tu fala da produção das caixas ali, tá? No teu item 3.5. Vocês estão escutando? Sim, professor, estamos ouvindo. Sim. Tá, porque eu fechei aqui para mim poder ler o relatório. Ali tu fala, né, que as caixas, fala sobre as caixas, da produção das caixas, né, que elas podem ser do modelo INPA, de alças, e tu fala ali sobre o fundo, ninho, sobreninho, melgueira, e da medida dessas caixas de 27 por 27 centímetros, tá? Todas as caixas que vocês fizeram foram todas nessa mesma medida? Não interessava, assim, para qual abelha fosse, todas com o mesmo tamanho, mesmo padrão, 27 por 27? Então, quando nós estávamos fazendo essas caixas, nós estávamos na marcenaria do seu Guido, e ele trabalha por encomenda, né? Então, nós fizemos as caixas com essas medidas pela encomenda que ele recebeu, mas a medida das caixas varia, sim, de acordo com a espécie que vai ser usada. Tá, então tu coloca no parágrafo ali, né, que é uma encomenda de caixas nessas medidas, mas que cada espécie tem um tamanho específico, tá bom? Porque da forma Okay. que da forma que está escrito, parece que todas as caixas foram da mesma medida. E eu tinha certeza que eu sabia que não é tudo da mesma medida. Sim. E também ali faltou a altura das alças. Né? Tu botou só o diâmetro da colônia, da caixa. Qual a altura que eram essas caixas, as alças? Varia também, mas em torno de 10 centímetros.
Tá? Então, tu coloca ali 27 por 27 por 10. Tá bom. Tá bom? Muito bem, essa era uma dúvida. Depois, na página 23, quando tu fala do própolis, deixa eu ver o própolis, 23, aqui, fala da própolis, tá? Aqui tu colocou uma informação, quer dizer, tu não colocou uma informação, isso aí serve para todos, tá, pessoal? Ó, que escreveu, a própolis é uma mistura de óleos vegetais, resinas e secreções salivares. Pouco se sabe ainda a respeito dos reais benefícios para a própolis. Na verdade, tem muito trabalho já científico falando desses benefícios. Então, isso aí dá para dar. Eu não sei se tu retira essa frase, ou tu busca aí no Cielo mesmo, tem alguns trabalhos científicos sobre a própolis, com o benefício delas, tanto para a saúde humana quanto para a saúde animal, principalmente para vacas leiteiras quanto a mamite. E eu sei que tem trabalhos também com avicultura, tá, de aves alimentadas com própolis, e também tem trabalhos na medicina humana já mostrando os benefícios da própolis. Tá? Só dá uma melhorada nessa informação aí, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver mais alguma coisinha aqui que eu vi também de dúvidas, ou para melhorar, né? Na página 24 mesmo aqui, fala da cera, que tu pode reutilizar a cera das caixas que morreram, né? Ó, a cera da própolis pode ser reaproveitada nas colônias mortas. Em algum lugar aqui tu falou sobre isso. Aqui, no primeiro parágrafo, as abelhas consomem cerca de 7,5 kg de mel para produzir 1 kg de cera. Bota a fonte dessa informação. Isso aí tem uma fonte. Tá? Alguém fala que é isso, para a gente ter certeza, né? Deste modo, principalmente para os produtores de mel, o mais interessante é disponibilizar a cera que pode ser obtida de colônias que morreram. Tu não acha perigoso isso? O que tu acha dessa frase que tu colocou? Os apicultores ou meliponicultores usarem cera de colônias que morreram. Então, depende da causa da morte, obviamente, né? Não, dependendo da causa, não é aconselhado reutilizar cera, porque pode contaminar as outras colônias para onde essa cera vai ir. Ótimo, então coloca, né? Ó, pode ser utilizada cera de colônias que morreram de causas naturais, né? E coloca que não se deve utilizar quando você tem certeza que foi por envenenamento. Né? Porque pode ser resíduos, venenos e coisa, então pode causar até a morte da futura colônia que a gente está utilizando esses produtos, certo? Bom, essas eram as dúvidas que eu tinha. Não é muita coisa, porque a gente sabe do trabalho que vocês realizaram lá, nós acompanhamos, vimos tudo, né? Sabe que vocês fizeram estágio sério, aprenderam um monte, e vão nos ensinar um monte, futuramente, também. E agora vamos para uma questão de formatação do relatório. Tá? De formatações. Das coisinhas chatas, mas são necessárias. Tá? Assim, ó. Quando a gente escreve o parágrafo, a gente tem um auxílio no computador, que é parágrafo, opções de linhas e primeiro parágrafo. Em todos os parágrafos, tu deu tab. Todos os parágrafos tu deu tab. E eu tenho como ver isso no computador, qualquer uma pessoa tem a ver, consegue enxergar isso no computador, utilizando um outro artifício que tem aqui no computador, que é o Mostra Tudo, que é aquele sinalzinho de pi, que tem em cima do cabeçalho lá, quando a gente abre o Word. Tá? Então, tu tira esses tab e coloca tudo parágrafo. Primeira linha, tantos centímetros. Tá bom? É questão de formatação. Você tem que entender o trabalho de tu dar todos os espacinhos certos. Mas o computador faz isso pra gente, tá? Também as citações, algumas citações, por exemplo, tu citou o Sela et al. 2018, tu botou Sela e
Não, é só cela et al, tá? O I é o Ivanor, não tem o I junto na citação. Mas isso eu já arrumei aqui e vou depois te encaminhar, ok? O Castro também, tu botou de Castro, tu botou o nome da pessoa, essas coisas eu já arrumei e vou te encaminhar. E se eu estou chamando a atenção, porque agora tu vai para agronomia, vocês vão ter que ter mais cuidado quanto a essa parte de formatação e citações da forma correta, tá bom? Serve para todo mundo isso. Ali na MESG também, quando tu cita a MESG, lá na referência lá embaixo não tem a MESG. Então essa MESG tem que estar lá embaixo. Associação, né, dos municípios, dos meliponicultores da encosta da Serra Geral. Tá? Isso tem que estar lá na referência, porque tu citou no texto. Tá bom? Estão escutando? Sim, sim. Tá, vamos lá. Deixa eu ver o que mais aqui. O senhor também, quando tu bota a sigla do senhor, tu botou S.R. Já ajeitei isso aí também para ti. Tá? SR só e ponto. Aqui é mais informação, aqui é mais questão dos parágrafos. As figuras que tu colocou, tá? Em alguns casos, tu escrevia no texto assim, figura, deixa eu ver um exemplo, figura 15 e depois tu falava, e a figura 14. Não, é primeiro a figura 14 e depois a 15. Tem que acertar essa ordem. Em todas as figuras, dá uma cuidadinha nisso. E também, eu não sei se tu colocou como caixa de texto, né, essas figuras. E também o escrito embaixo em caixa de texto. Isso não tem necessidade, tá, de fazer com caixa de texto, mas deixa assim por enquanto e só centralizar elas melhor no texto. Tá? É questão de formatação, mas do resto, olha, então, de parabéns, tá? A recém eu vi um e-mail, agora ali aqui do Forídeo, ataque de Forídeos, um e-mail de alguém que mandou no grupo lá do GEA, perguntando onde é que compra lá o produto para forídeo, para matar os forídeos. Vocês chegaram a usar lá esse produto que tu não falou aqui? Vocês chegaram a fazer aquele... Não, nosódio não. Não? Uh-uh. Não? Não. Mas, e ele chegou a comentar com vocês? Que eu me recordo agora, não, professor. Eu tive conhecimento do nosódio depois, quando a gente recebeu aquele trabalho que daí a gente fez o vídeo com a Vitória. Mas durante o estágio, não. Tá. E talvez seria de colocar ali nas recomendações. Fazer uma recomendação ali que no Sim. final do... Né, o que tu acha de melhorias que tem que fazer lá? Coloca Aham. umas recomendações, utilização de nosódio, né, para combate a eforídeos e outras coisas também que tu acha convincente em colocar lá como recomendações. E deu Aumentar certo o o número de nosódio? espécies vegetais. Oi? E deu certo o nosódio? Deu, no início deu, depois não deu. Mas são recomendações, né? Dentro da área que a gente atua, né? É o menos pior, né? O menos pior. A outra opção é inseticida. Isso. Prefiro nosódio, que mate metade só e o resto capenga. Tu fala aqui de Apis mellifera scutellata. Né? Bastante fala no texto Apis mellifera scutellata. É escutelata mesmo essa nossa abelha aí que a gente tem, solta por aí? O que tu acha? Não, Mas foi um erro, foi um erro. O tu afirma e bate o pé que é escutelata. Ai, ai, ai. Bota Apis mellifera L. Só, Sim. tá? Tira o escutelata fora. Porque daí, se um dia disserem que não é, tu já... eu falei lá na frente que não era. E se for, é a mesma, do Linneu. Tá bom. Tá? Eu acho que assim, ó, tem outra coisa, que a divisão de enxames, tu botou um fluxograma, né? De onde é que tu tirou esse fluxograma? Na página 16. Eu criei o fluxograma. Ah, tu criou? Sim. Tá. Então,
Ótimo. Então, tu bota ali, ó, figura 4, fluxograma, né? Fonte, autor. Tá bom. Tá? Porque é teu esse fluxograma. Eu vou apresentar ele numa aula, eu vou ter que citar você. Tá bom. Não, tu deu risada, mas é verdade. Se foi tu que fez o fluxograma, e ele tá bem direitinho, então quem é a fonte? Amanda. Até que prove o contrário. Até que prove o contrário. Tá? E o resto é isso aí mesmo, é mais formatação. Tem então só agradecer, é o convite, a gente sabe o que vocês fizeram lá, a dedicação que vocês tiveram durante o estágio. Nós subimos a capacidade também que tu tem, né, da tua responsabilidade. Então é isso aí, é agradecer o convite pela defesa. Beleza, professor? Muito obrigado. Sempre fica uma questãozinha do relatório para melhorias. São bastante atividades, né? E chega um momento que a gente começa a ler o texto e acaba não dando conta mais de onde a gente pode estar fazendo melhorias. Por isso que é sempre importante a participação da banca. E que bom que temos o professor que tem conhecimento na área. A gente teve a oportunidade de ir lá visitar, fazer a supervisão de estágio, então a gente teve em loco, a gente viu que realmente o estágio foi realizado. Foi criado um grupo no WhatsApp também, que tem até hoje, com os produtores lá de Santa Rosa de Lima, do estágio. Volta e meia a gente troca informação com eles, que está o professor também. Então a gente acompanhou bem próximo, foi um estágio muito legal. Foi o segundo ano consecutivo que a gente conseguiu colocar pessoal do grupo de estudos em abelhas realizando estágio em produtor. Em 2018 em 2019 a gente tinha conseguido colocar os meninos lá na Serra, na propriedade do pai da Érica, né, fazendo na parte de apis mellifera um estágio bem proveitoso também. E daí agora em 2020, Amanda e o Pedro fazendo na parte de meliponicultura, que desde o primeiro ano do curso eles já vieram fazendo estudos em cima da parte da meliponicultura. A gente estava começando também com o auxílio da Vitória, com o auxílio do Miguel, incentivo do professor André, que sempre foi um fomentador da parte da meliponicultura dentro do campus também, junto conosco. E esse ano, devido à pandemia, a gente não conseguiu encaixar ninguém ainda na parte do estágio do curso técnico, mas quem sabe até o final desse ano a gente consiga colocar alguém em estágio na parte de apicultura ou meliponicultura. Amanda, da parte do teu relatório da apresentação, eu não tenho comentários, a gente conversou bastante antes desse momento, só para te parabenizar. Gostaria que todos os alunos da instituição tivesse pelo menos um 40%, 50% da vontade que você e o Pedro têm de aprender e compartilhar o conhecimento com os colegas, com os demais. Então, te parabenizar nesse sentido. E se mais alguém tem algum comentário a fazer, por favor, fiquem à vontade. Você também, Amanda. Eu gostaria de aproveitar o espaço para agradecer mais uma vez ao professor Miguel e a você, Maurício, tanto por terem aceitado estar aqui nessa noite, tanto por todo o histórico do GEA. Vocês, como a Vitória disse na defesa do Pedro, são os nossos grandes incentivadores. Se não fosse por vocês, provavelmente a gente não teria realizado esse estágio, ter adquirido tanto conhecimento. E gostaria de agradecer a todos que estão presentes nessa noite aqui para acompanhar a minha defesa. Se mais alguém quiser usar a palavra. Bom, então, né, agradecer a todos aí. E agora, Amanda, já encaminhei para o teu e-mail, para o do Maurício, as observações no relatório, tá? Para te arrumar. E depois eu acho que, né, Maurício, a gente se reúne para a questão das notas aí mais tarde, tá bom? E só dizendo que tu já tem trabalho para fazer, não sei se tu viu, já tem um monte de foto no Instagram lá para botar no Instagram de abelha.
Eu vi, a gente já está organizando com a equipe para começar as postagens. Ah, porque eu tirei em vez, eu tô fazendo um safari na África só para fotografar abelha. Que legal. Então tá, pessoal, vou encerrando a gravação. A gente continua aqui na sala, conversando esses assuntos mais do grupo. Valeu. Para quem está assistindo no YouTube, que assistam mais apresentações de estágio e aproveitem essa apresentação que foi bem interessante.